Olá, meu nome é Simone e no vídeo de hoje nós temos um exercício sobre derivadas parciais. O exercício diz o seguinte: sejam f e g duas funções de R em R, ou seja, de uma variável real, e seja z de R2 em R, uma função de duas variáveis, nas variáveis x e y. Aí ele pede para calcular a derivada parcial de z em relação a x e a derivada parcial de z em relação a y nos seguintes casos. Na letra A função z é escrita como f de x, uma função de x, mais uma função de y. E na letra B, z é uma função de x mais y. Então, vamos calcular essas derivadas parciais para um caso geral em que f é uma função qualquer e g é uma função qualquer, tendo em conta que f e g são duas funções de uma variável. Então, vamos lá. Vamos calcular a derivada parcial de z em relação a x. Quando eu faço essa derivada parcial, o y é uma constante. Então, vamos entender o que acontece aqui nessa primeira derivada. Vou colocar aqui a letra A. Então, olhem só, eu tenho que z é uma função de x apenas, mais uma função de y apenas. Então, o que isso quer dizer? Quando eu derivo essa função em relação a x, toda essa parte aqui, ela é constante, porque o y é constante. Então, só vai me restar essa parte aqui que depende de x, ou seja, f de x. Então, a derivada de z em relação a x vai ser a derivada de f em relação a x, que é uma derivada ordinária, porque f é uma função de uma variável. Então, vamos escrever isso. Então, isso vai ser derivada em relação a x de f de x mais g de y. E aí, lembrando, o g de y é constante, então, a derivada dessa função, dessa soma, vai ser apenas a derivada da função f, ou seja, vai ser df dx. Tá ok? Vamos entender rapidamente o que está acontecendo. Vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais claro. De uma função z escrita assim. Imagina que eu tenho x ao quadrado mais 5x mais y mais cosseno de y, ok? Então, reparem que aqui eu tenho uma função de x e aqui eu tenho uma função de y, tá? E z é uma função de x e de y. Então, quando eu derivo em relação a x, toda essa parte aqui vai ser constante, porque o y é constante. Então, só vai sobrar o quê? A derivada dessa parte aqui, que é uma derivada simples, ordinária, em relação a x. E isso dá o quê? 2x mais 5, tá ok? Então, foi exatamente isso que nós fizemos aqui, considerando f uma função qualquer. Isso aqui é só um exemplo de uma função desse tipo aqui, tá? Vamos, então, calcular agora a derivada de z em relação a y. Nesse caso, quem é constante é o x. Então, se o x é constante, o que vai acontecer? Essa derivada em relação a y de f de x mais g de y. Essa parte toda aqui que tem x vai ser constante, então a derivada de constante é zero. Então, vai ficar somente a derivada simples ordinária da função g em relação a y. Então, isso é dg dy, tá? E aqui está, então, as derivadas parciais de z em relação a y e em relação a x, ok?
eu deixo como exercício vocês fazerem para esse caso particular a derivada de z em relação a y, que é só derivar essa parte aqui, uma vez que essa daqui vai ficar constante. Então, vai ficar 1 menos seno de y, bem simples. Bom, vamos para a letra B. A letra B é só um pouquinho mais complicada, porque aqui nós temos uma função que agora depende de x mais y. Então, vocês já estão entendendo aqui que nós vamos ter que usar a regra da cadeia, tá? Então, vamos à letra B. Então, na letra B, nós vamos começar com a derivada de z em relação a x, e isso é a derivada em relação a x. Quem é z é f de x mais y, tá? E aí, quando eu faço essa derivada, o y é constante, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor aqui do lado. Imagina que z é seno de x mais y, tá? Lembrando que aqui eu tenho uma função de x mais y. Então, é como se fosse seno, logaritmo, cosseno, o que vocês quiserem, exponencial, tá? Seno de x mais y. Então, como é que eu faço essa derivada em relação a x, por exemplo? Regra da cadeia, né? Você deriva a função externa nesse argumento. Então, a derivada do seno é cosseno de x mais y vezes a derivada de x mais y em relação a x. E essa derivada aqui, você sabe que é 1, tá? Isso aqui é 1. Pronto, é assim que nós derivamos, aplicamos a regra da cadeia. Agora, eu quero fazer o mesmo aqui, considerando f uma função qualquer, tá? Então, como é que eu vou escrever? Eu vou escrever da seguinte forma. Eu vou chamar esse x mais y aqui de uma função u, tá? Uma função u que depende de x e de y, porque ela tá escrita como x mais y. Então, ela é de duas variáveis, x e y, tá? Então, isso aqui é a derivada parcial em relação a x de f de u, tá? Que é a mesma coisa que a gente fez aqui do lado, tá? Eu só não precisei chamar u de x mais y, mas não tem problema, porque isso é a mesma coisa. E u, lembrando, é x mais y, tá? Então, o que que diz a regra da cadeia que a gente aprendeu lá em cálculo 1? Então, a derivada de f de u é a derivada da função externa em u, tá? Então, a derivada da função externa vai ser df du, que é a derivada em u, tá certo? Vezes a derivada parcial de u em relação a x. Gente, foi exatamente isso que nós fizemos aqui, ó. Exatamente isso, certo? Então, qual foi a derivada parcial? Qual foi a derivada ordinária de f em relação a u? Foi cosseno, tá? Então, dá cosseno de u. Então, isso é igual a derivada ordinária de f em relação a u vezes a derivada parcial de u em relação a x. Como u é x mais y, e eu estou derivando parcialmente em relação a x, y é constante, então fica apenas 1, tá? Então, isso aqui é df du. Então, essa é a derivada parcial de z em relação a x. Então, deixa eu circular isso aqui. Agora, vamos fazer a derivada parcial de z em relação a y. Nesse caso, a gente já sabe que o x é constante. Então, gente, é a mesma coisa, tá? Isso vai ser igual a derivada em relação a y de f de x mais y, tá?
Aí, eu vou chamar novamente x mais y de u, tá? Para ficar mais claro. Então, dy de f de u, sabendo que u é x mais y. Então, isso vai ser igual a derivada de f em relação a u vezes a derivada parcial de u em relação a y. Ok, então isso é derivada de f em relação a u vezes a derivada parcial de u em relação a y, que vai ser igual a 1, porque o x é constante. Então, vezes 1. Então, isso é df du. Então, reparem, deu exatamente o mesmo resultado da derivada parcial de f em relação a x, tá? Então, se nós aplicarmos essa ideia ao exemplo que nós temos aqui em cima, tá? Deixa eu fazer a conta rapidinho aqui. Se z é igual a seno de x mais y, então, a derivada parcial de z em relação a x vai ser a derivada do seno, que é cosseno em x mais y, que é o cosseno de u, tá ok? Vezes a derivada parcial de x mais y em relação a x, que é 1, tá? E a mesma coisa vai ser a derivada parcial de z em relação a y, que vai ser a derivada, regra da cadeia, do seno da função externa, que é cosseno de x mais 1, cosseno de x mais 1, vezes a derivada da função interna, que é x mais y, em relação a y. Então, x é constante e fica a derivada de y em relação a y, que é 1. Então, reparem, aqui nós temos as duas derivadas iguais, exatamente como a gente viu aqui para o caso de uma f geral, uma f qualquer, tá certo? Esse exercício é interessante para vocês entenderem e abstraírem a ideia da regra da cadeia, tá? Quando você trabalha com funções que são funções abstratas, em que você não tem a expressão da função, por exemplo, f aqui e também aqui na letra A, G, tá? O vídeo a seguir vai ser um complemento desse exercício para outros casos de regra da cadeia, tá? Então, a gente se vê no próximo exercício. Até mais!